veterinário, bem-vindo a mais uma Vet Class do Vet Empreendedor, na nossa aula 67, nossa Vet Class 67. Hoje eu quero te contar como que a gente vai fazer para transformar, deixa eu arrumar isso aqui, como que a gente vai fazer para transformar os nossos produtos em serviços desejados pelo nosso cliente. Clarice, como assim transformar produtos em serviços desejados? É isso mesmo, porque o que acontece? Quando a gente começa a entender o que é transformar produtos em serviços desejados, quando a gente começa a entender que a gente não vende produtos, que a gente não vende características técnicas, e sim a gente soluciona as dores do nosso cliente, e sim nós somos um estrategista de saúde animal, o jogo vira. Por quê, Clarice? Porque quando eu começo a vender somente um produto, a trabalhar somente as características técnicas, eu crio muitas objeções. Porque quando eu foco em hoje estou com trava-língua hoje, né? Quando eu foco em características técnicas, eu não consigo acessar o que de fato eu vou solucionar na vida do meu cliente. E quando eu não consigo acessar o que de fato eu vou solucionar na vida do meu cliente, ele não entende, ele não vê valor. E aí é por isso que ele acha caro. E daí é por isso que ele não adere ao que eu indiquei, ao que eu solicitei. Então, começar a ter esse entendimento. Deixa eu trazer vocês mais para pertinho de mim. Começar a ter esse entendimento de que eu estou aqui para solucionar um problema dos meus tutores, que eu não estou aqui para vender produtos e sim trazer soluções, eu começo a mudar minha mentalidade para criar produtos e serviços que fazem sentido para ele. Comece a entender, Clarice, o que não é vender, transformar produtos em serviço? A famosa vacina, né? Que todo mundo pergunta, afinal, vacina é um produto ou é um serviço veterinário, Clarice? Como que a gente considera isso? A verdade é que vacina, uma vez que eu não posso comprar, eu, pessoa física, que não sou veterinária, e aplicar em casa, eu preciso de um médico veterinário para aplicar, ela é um serviço, porque ela é um serviço de imunização, ela é uma solução. Eu não posso focar somente na vacina, que ela protege tal doença, aquela outra doença, aquela outra doença. Quando eu começo a vender ela como uma solução, ela se torna uma solução, um serviço solucionador. Então a gente não vai falar necessariamente aqui só de vacina, mas de como que eu vou fazer a união dos produtos para transformar em serviços desejados. Então eu tenho que ter muita clareza sobre isso. E um exemplo clássico que eu falo muito são sobre os combos. Clarice, como assim os combos? Vamos lá. Quando nós estamos falando em filhote, nós sabemos que se nós compramos, adotamos, adquirimos um filhote para adentrar ao nosso lar, nós temos alguns cuidados chaves, alguns cuidados básicos que devem ser feitos para quê? Para que nós possamos ter uma melhor saúde, uma melhor qualidade, um bem-estar desse animal e para que ele viva mais, melhor e saudável. Então, eu tendo visão desse todo, o jogo vira. Eu não estou mais vendendo só uma vacina, um vermífugo, um petisco ou o que for. Eu estou vendendo uma solução. E quando eu entendo que eu quero vender uma solução para um filhote, adotei um filhote agora, eu vou pensar no protocolo vacinal, eu vou pensar na vermifugação, eu vou pensar no antiparasitário, eu vou pensar no enxoval desse pet. O que é um enxoval? Quando a gente tem neném, né, humano, um filho, a gente não precisa fazer enxoval? Comprar as roupinhas, os acessórios que a gente vai utilizar. Então, para os pets, uma vez que eles vão adentrar uma família, viver em uma casa, é o mesmo processo. Então, se eu tenho clareza disso, eles também precisam de um enxoval. Os comedouros, o potinho da água, o fonte, o que for, a caminha, as roupinhas e todo um aparato para que esse animal possa adentrar a essa família com qualidade e bem-estar. Então, quando eu crio soluções, eu começo a pensar no ambiente e na situação como um todo. O que não pode acontecer é eu focar somente no serviço ou no produto.
Percebe a diferença? Então, quando eu tenho clareza sobre isso, eu começo a pensar diferente, a olhar diferente sobre o que eu tenho dentro do meu negócio. O que eu não posso fazer é montar vendas casadas que não são soluções. Por exemplo, para você levar tal ração tem que levar tal petisco. Para você castrar tem que fazer profilaxia. Isso não é solucionar o cliente, isso não é transformar produtos em serviços desejados. Isso é fazer venda casada, o que não é permitido por lei. Então, o que eu tenho que fazer é pensar na vida do pet como um todo, como eu vou fazer para solucionar a vida desse tutor e a vida desse pet como um todo, e não fazer empurroterapia. E solucionar tem também, por exemplo, quando eu falo de probiótico. Se eu não oferecer, se eu não prescrever um probiótico, ele vai morrer? Não vai. Mas se eu prescrever um probiótico junto com o vermífugo, a qualidade de ação desse vermífugo, a qualidade de vida desse animal não vai ser melhor devido ao microbiota e tudo mais, as bactérias, piriri e pororó, vai ser melhor. Mas o meu foco não é o bem-estar animal, então eu vou focar no bem-estar. O que eu não posso é prescrever medicações, prescrever coisas que não vão fazer sentido para a vida e para a rotina daquele animal. Então, quando eu tenho clareza sobre isso, eu começo a entender o que de fato é vender serviços, aliás, produtos como serviços desejados. E aí, quando eu começo a mencionar esse tipo de coisa, os veterinários acabam até pensando ou se questionando. Na cidade, no meu negócio, as pessoas vêm e elas só querem comprar uma vacina. Elas só querem comprar um vermífugo, elas não querem solucionar a vida dela. Elas só querem fazer o básico para não ter que se incomodar depois. E essa é a virada de chave, não se incomodar depois. Então, quando eu trago essa clareza para as pessoas, que elas vão se incomodar depois, que aí sim elas vão gastar mais com o médico veterinário, não tendo esses cuidados básicos e chave com o pet, o jogo começa a mudar, porque realmente é uma solução. Por exemplo, essa semana chegou aqui na clínica 3 filhotes com parvo, mas aquela parva assim que infestou metade da clínica com aquele cheiro que é clássico, né? 3 animais não vacinados, extremamente debilitados. Não quis vacinar no começo para não se incomodar. O animal pegou parvovirose, internamento, medicação, parenteral, pipipi. Olha só os gastos complexos que 3 animais geraram ao mesmo tempo. Então, trazer essa clareza que é uma solução importante, pensando no futuro e na longevidade desse animal, começa a mudar a rotina. Chegou essa semana um pastor alemão com vacina nacional com sinomose, já no quadro neurológico. E a pessoa dizendo, eu não sabia, por que dão essas vacinas se não protege? E aí o animal já estava sem ter muito como reverter. Sabe quando já está naquela situação que não tem mais como reverter? Ou mesmo que reverta vai ter tanta sequela? Por quê? Porque ele não entendeu ele não foi num lugar onde buscaram solucionar, trazer soluções palpáveis e focadas no médio e longo prazo desse animal, na longevidade desse animal, um filhote, coisa mais bonitinha, já vocalizando, convulsionando. Então começa a perceber que de fato são soluções. E quando eu começo a trazer essa clareza para as pessoas, eu começo a educar tanto nas conversas da consulta, tanto nos conteúdos, nas lives, em tudo mais que eu fizer, eu começo a criar uma cultura de entender quais que eu sou a pessoa que vai fazer, traçar a melhor estratégia e trazer as melhores soluções para esse cliente. Percebe a diferença? Então, é isso que eu tenho que começar a entender, a trabalhar esses objetivos. Então, se eu comecei a entender sobre isso, a entender que não é óbvio para os meus tutores que é importante as vacinações, que dos laboratórios de confiança, os vermífugos e tudo mais aquilo que a gente já sabe, eu começo a educar continuamente. Eu vou ser um evangelizador da saúde animal. A verdade é essa, evangelizador, porque não é óbvio para as pessoas que isso precisa. E quando eu começo a focar
nas soluções, a focar que não é óbvio, mesmo o basicão para as pessoas, eu começo a ter uma visão estratégica sobre vendas estratégicas e soluções para os meus tutores e pacientes. E aí esse é o momento que eu vou te dizer como que a gente começa a transformar produtos em serviços desejados pelo cliente. Vamos lá? Esse é o momento que vocês vão pegar papel e caneta na mão para a gente começar a trabalhar isso. Vamos lá. Eu vou começar a pensar, primeiro, sobre o tipo de cliente que eu tenho aqui. Clarice, o que eu mais atendo aqui são filhotes, o que eu mais atendo aqui são filhotes, cães adultos, idosos e duas raças específicas. Beleza, atendo esse tipo de cliente. Então vamos começar pelo filhote, depois a gente vai para adulto. O filhote, nós temos toda a demanda que a gente conversou. Nós temos o protocolo vacinal, nós temos a vermifugação, nós temos os antiparasitários e nós temos o enxoval. Então, que tipo de soluções eu tenho para oferecer para esse cliente, para esse paciente? Se o filhote chegou aqui, eu já tenho que ter desenhado toda a estratégia, inclusive de conversa que eu vou ter nessa primeira vacina. Então, eu vou criar a experiência da minha primeira consulta. O que é a minha primeira consulta? Eu vou fazer uma foto desse animal com o tutor, já vou ter uma templatezinha pronta no Canva, para eu só colocar a foto, enviar para ele no WhatsApp e postar nos stories. Depois que eu fiz isso, o que eu vou ter claro? Eu já vou introduzir a conversa do protocolo vacinal completo. Depois que eu introduzir o protocolo vacinal completo, eu vou oferecer para ele que ele não vai precisar nem se preocupar quando é a próxima consulta, porque aqui a gente tem o combo Meus Primeiros Cuidados. O combo Meus Primeiros Cuidados contém todo o protocolo vacinal completo dos filhotes e junto com ele contém a vermifugação e o antiparasitário do primeiro semestre e uma consulta com o Nutrivete para orientar lá no finalzinho do protocolo vacinal quais são as demandas nutricionais daquele animal e que tipo de alimento ele deve consumir. Por que a gente pensou nisso? Porque geralmente na troca da ração do filhote para o adulto existe a diarreia, enfim, pode existir vômitos. E o que acontece? Quando ele já é orientado a consumir produtos de qualidade, vai ser muito mais fácil conduzir esse animal na vida adulta dele, ao longo das consultas. Então, quando a gente fortalece a base, que é o comecinho ali do filhote, a gente consegue conscientizar esse tutor a consumir mais produtos e bens de qualidade. Então, uma das soluções de transformar serviço em solução é o como Meus Primeiros Cuidados, ou seja, você vem, não se preocupa com nada, a gente só vai te ligando quando é o momento de vir aplicar as coisas e fazer o acompanhamento veterinário para que o filhote cresça saudável nesse primeiro semestre. E aí você vai envolver o protocolo vacinal, as orientações pediátricas, vermífugo, antipulgas, a consulta com nutri, indicação da ração. De repente, se você já tem um pet shop, pode até rolar um enxoval junto nessa esteira de produtos, né? Nessa esteira de soluções. Então, quando eu começo a entender que tipo de solução eu vou oferecer para essas pessoas, o jogo vira porque eu não estou mais oferecendo produto, eu estou oferecendo uma solução para a realidade daquela pessoa. Então, esse é um ponto. Ou seja, tu não vai se incomodar, eu vou te ligar, tu só vem. Parcela, é tranquilo para você parcelar, não precisa ficar se preocupando com o valor da vacina exatamente daquele mês, porque já a gente faz um combão aqui e só parcela tu fica tranquilo. Dá para fazer esse tipo de coisa. Já lá no cão adulto, o que a gente pode acrescentar nessa esteira de serviços e soluções veterinários? A gente pode acrescentar ao final do combo, quando está chegando no finalzinho do combo Meus Primeiros Cuidados, a gente pode entrar na esteira de produtos com o quê? Meu pet, 1 ano sem pulgas. Clarice, meu pet, 1 ano sem pulgas? Sim! O que é o meu pet, 1 ano sem pulgas? Nada mais é do que a aplicação dos antiparasitários, e aí você vai ver o que é de sua preferência, o que vale a pena, para quê? Para manter o pet sem pulgas durante 1 ano. Só que eu não vou vender o produto em si. Eu estou focando no serviço, no acompanhamento veterinário, ou seja,
a gente vai manter o seu pet sem pulgas em 3, 4 encontros, dependendo do protocolo que você vai usar de antiparasitário. Se for o Bravecto, é de 3 em 3 meses. Se for o Credelli, é mensal ou bimestral, né? Alguma coisa assim. Depois de finalizar com a coleira, aí vai ter mais 8 meses de proteção. Então, quando eu começo a introduzir o acompanhamento veterinário, eu me certificar de que não tem pulgas, você não se incomodar com as pulgas, com as pulpas das pulgas, com a família, com o ambiente, ele percebe que não é o produto, é você. Vai lá, cada encontro você faz a aplicação do medicamento, você faz uma meia consulta que é avaliar esse animal para ver se está tudo em dia, para ver se está tudo certo, para ver o dentinho, já dá uma olhada para ver se está tudo ok. E aí, daqui 3 meses, ou 2 meses, ou daqui 1 mês, a gente se encontra de novo para fazer o controle para ver se está tudo bem. E eu, enquanto vet empreendedor, eu serei estratégico em cada encontro, saber o que eu posso potencializar de cuidados com esse pet. Ou seja, o que eu vou oferecer, o que eu vou começar já nessa esteira de produtos, educar ele que está na hora de fazer a profilaxia, que está na hora de fazer uma castração, que está na hora de fazer algo que vai fazer sentido para a vida daquela pessoa e para o bem-estar desse animal. Então, quando eu começo a transformar esse serviço, eu poderia só vender um antipulgas, mas não, eu estou vendendo um acompanhamento veterinário para garantir que o pet dele vai ficar sem pulgas durante 1 ano com orientação veterinária. Ou seja, eu não estou vendendo um Credelli, não estou vendendo um Bravecto, eu estou vendendo o acompanhamento para que seu pet fique sem pulgas durante 1 ano. E qual é o legal disso? Você pode fazer uma venda por recorrência. Você vai ter aquela parcelinha pingando lá na conta todo mês. E a gente pode tanto usar o limite do cartão, como a gente pode usar aquelas opções que é venda por recorrência, que só tira do limite do cartão o valor da parcela. O PagSeguro tem essa possibilidade, se não me engano. O Hotmart tem essa possibilidade, se não me engano. E aí você já calcula a parcelinha junto com a taxinha dessas ferramentas. Então isso é muito legal porque facilita a vida da pessoa, é só você que vai ligar, não precisa nem se preocupar, ela só tem que ir e vai descontar aquela parcelinha lá durante o mês e resolveu a vida da pessoa. Percebe? Essa é a diferença, é uma solução. Outra coisa que eu posso fazer é para os gatos, assim como a gente fez o combo dos meus primeiros cuidados, nós podemos trabalhar o Cat Care. O que é o Cat Care? O Cat Care é nós trazermos as soluções para o gato, teste FIV-FeLV, a vacina quíntupla, quádrupla, seja qual for, a raiva, e vocês fazerem esse acompanhamento e ter um mimo, porque é legal. Quem compra esses combos, é legal essa pessoa receber um mimo, porque ela é especial, ela comprou o combo. E conforme ela vai consumindo a sua esteira de soluções, o que acontece? Você pode gamificar os graus desse cliente. Se ela consumiu meus primeiros cuidados, ela pode ser um cliente faixa laranja, faixa vermelha, sei lá. Se ela pegou e já consumiu o meu ano sem pulgas, ela subiu 1 grau da faixa. Se ela consumiu profilaxia, ela subiu 1 grau da faixa. Se ela castrou, ela subiu 1 grau da faixa. Se ela fez profilaxia semestral, ela subiu. Então, assim, ela vai se mantendo nos grupos e a gente pode ir despertando desejo nas pessoas com esses graus, seja nos stories de destaque, fazendo barulho quando acontece, disputando ou tendo algum item que ela use, seja uma coleirinha da cor do grau da faixa, seja uma roupinha, uma bandana, enfim, o que for, que mostre que ela tem aquele grau, ou uma plaquinha, ou enfim, algum item que diga que ela tem aquele grau, que comece a se tornar objeto de desejo dos tutores, que ela tem algum benefício de estar naquele grau. Então, começar a ter essa visão estratégica de fazer as pessoas caminharem na sua esteira de soluções vai fazer a diferença no seu negócio. Porque eu não estou mais aí vendendo só um produto que todo mundo vende, que tem uma tabela de preço. Não, eu estou vendendo uma solução veterinária da minha clínica, que só tem o meu olhar, que só eu sei acompanhar desse jeito e que eu faço diferente de todo mundo. Eu estou criando uma experiência com o meu cliente, eu estou educando esse cliente. E para que eu consiga fazer isso, eu preciso ter o trabalho árduo de estar ali, repetição, 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 que não é óbvio, educando como é importante, mostrando quais são as consequências, mostrando como a vida fica melhor quando a gente começa a trabalhar de forma correta com os nossos animais. Então, trazer esse trabalho de soluções vai fazer a diferença. Fazer essa evangelização com o tempo, martelar, 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 vai fazer a diferença.
Então, isso é uma construção, percebe? Antes, veterinário não precisava de marketing, se pensava. E aí começou a se martelar marketing digital, posicionamento. E hoje os veterinários precisam começar, e já sabem que quando vão para o mercado de trabalho, precisam fazer essa condução, esse trabalho. Por quê? Foi martelado por muito tempo. Quanto tempo eu aqui estou martelando? Você precisa ser um vet empreendedor, precisa ser um vet empreendedor. Todo vet é empreendedor, todo vet é um empreendedor. Então, os veterinários que aqui comigo estão, começam a ter essa percepção que todo vet é um empreendedor, independente de ser dono do próprio negócio, volante, a domicílio ou empregado ou colaborador, porque vocês fazem o nome de vocês fazem a autoridade de vocês perante o cliente. E se você conduz tudo isso, o que vai acontecer? As pessoas querem você, independente da empresa que você estiver. E gerir a sua carreira como um vet empreendedor é o que faz a diferença. E ter esse olhar estratégico, eu não vendo produtos, eu vendo soluções e estratégias de saúde animal é o que faz a diferença para que eu me destaque dos demais. Consegue perceber essa diferença? E aí, depois que a gente caminhou na nossa esteira de soluções, do meu pet sem pulgas, do meu combo de vacinas, o que eu posso fazer? Ir caminhando para essa esteira, que são os cuidados geriátricos ou os check-ups, e eu vou educando as pessoas nesse sentido. Ou seja, eu não estou vendendo exames, eu estou vendendo cuidados, soluções, manter esse pet saudável. Percebe a diferença? Então, a gente começa a ter esse olhar. Sempre são soluções e estratégias de saúde, tá? Então, vets, eu espero que eu consiga ter conseguido abrir a mente de vocês sobre nunca vender produtos, e sim soluções. Nunca focar nas características técnicas do produto, mas sim nas soluções. Eu consigo fazer você ficar 1 ano sem pulgas. Como? Eu vou te contar como é que funciona o meu ano sem um pet sem pulgas. Olha, meu pet, 1 ano sem pulgas. O nome do nosso combo aqui, eu fiquei lembrando se era meu pet, não, é 1 ano sem pulgas. E a gente tem 3 encontros, eu faço o controle, eu faço a avaliação das pulpas. O que são as pulpas? É isso, isso e isso. Eu fico a avaliação do ambiente, te converso sobre o ambiente, eu te dou dicas do que fazer no ambiente. E ainda a gente pode trabalhar um vermífugo para ver, só para deixar tudo em dia. Então, é soluções, percebe? É sempre isso, tá? Então, olha só. Muito obrigada pela companhia de vocês hoje. Amanhã a gente tem Vet Class de novo, às 9 horas da manhã, sexta-feira, tá bom? Sexta-feira a gente se encontra pra gente falar um pouquinho mais sobre gestão, sobre venda, sobre empreendedorismo. Aí, final de semana, eu dou um descanso. Não se esquece que agora, nessa quinta-feira, vai rolar a imersão Vet Boss, em homenagem ao Dia do Médico Veterinário, para a gente estar sempre assim, ó, conversando de pertinho, onde eu quero te ensinar a dobrar o seu faturamento e ter liberdade de tempo. Acredite, sim, é possível, e eu vou te contar como que isso vai acontecer no dia 9 de setembro. E além disso, no dia 9 de setembro, eu quero te apresentar o meu espaço novo, a marca nova do Vet Empreendedor, esse novo momento do Vet Empreendedor, e te dar a oportunidade de disputar uma vaga para o grupo de mentoria Vet Boss do Vet Empreendedor, que é uma mentoria onde eu aceito apenas 5 veterinários por turma, avalio quem fez a aplicação, se ele tem o perfil ou não, e eu te levo pela mão durante 6 meses, onde eu faço você dobrar o seu faturamento e ter liberdade de tempo. Acredite, em 1 mês eu já tive aluno da turma 1 dobrando, batendo super meta por aqui. Então, vamos junto? Vamos continuar nesse movimento? Te espero no dia 9 de setembro, às 8 horas ao vivo. Como que eu faço para me inscrever, Clarice? Ó, link na bio, tô te esperando lá. Como eu sempre digo, um grande beijo e empreenda veterinário.